Salmo 37. Pode abrir sua Bíblia no Salmo de número 37. Coloquemos-nos em pé para a leitura da palavra de Deus. Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes, rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos,
Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. É um salmo comprido, né? Você ficou bastante tempo em pé aqui, não foi? Mas é um salmo maravilhoso. Quanta lição. Oremos. Pai, diante deste salmo, que é a tua palavra, com tantos ensinos preciosos para a nossa vida, fala-nos agora pelo teu Espírito, comunica o teu querer às nossas mentes e aos nossos corações. Estejamos nós abertos, ó Deus, e sensíveis à tua voz, para aprender, crescer, para sermos abençoados por ti nesta hora bendita. Amém e amém. Pode se assentar. Então vamos lá, Salmo 37. Qual versículo você já conhecia do Salmo 37? Hã? Vários? Que bom, isso aí é... Às vezes tem gente que já sabe o Salmo inteiro, né, de cor. Mas tem alguns que mais falam no nosso coração. Pode falar. Salmo 37, que versículo fala mais no seu coração? Pode. Qual é, Marcelo? Amém. Que mais? Jesus citou, né? Versículo 11, Jesus cita no Sermão do Monte. Bem-aventurados mansos, porque esses herdarão a terra. E esse que o Marcelo citou, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jesus cita e fala o mesmo em outras palavras, quando ele diz, não andeis ansiosos, né? E no final ele diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, o mais o Senhor fará. Então entrega o teu caminho ao Senhor, sinônimo de busca o Senhor em primeiro lugar. O mais ele fará, as demais coisas serão acrescentadas. Há um paralelo aí, muito interessante, muito precioso, muito especial esse salmo. Vamos a ele. De cara a gente percebe que há aqui uma resposta para um conflito que está na mente do crente, que está na mente do justo. E aqui, eu dou como lição de casa, você pegar esse salmo, quando você chegar em casa, estiver ali no sossego, você vai pegar a Bíblia, vai pegar o Salmo 37 e vai ler. Aí a primeira leitura você vai assinalar com uma cor todas as referências que dão características ao justo. Como é que o justo é definido? O que é dito a respeito do justo? Como é que ele é caracterizado? A gente pode dizer, ele é aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, não é? Então, e aí você vai assinalando, com uma cor você assinala tudo que é característica do justo. Agora, depois pega uma caneta de cor diferente, e você vai pegar e fazer o mesmo em relação ao ímpio. Como é que o ímpio é caracterizado aqui? E há um contraste entre o justo e o ímpio. O justo que é amigo de Deus e o ímpio que é inimigo de Deus. Um que tem temor do Senhor e outro que não tem temor do Senhor. E você vai ver que Jesus Cristo, ele disse algo como, aqueles que comigo não ajuntam, espalham. Então ele consegue dividir a humanidade inteira em dois grupos. Uns dos que ajuntam e outros dos que espalham. No dia do juízo final teremos também dois grupos. Os que vão para a direita, as ovelhas, benditos do Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E o segundo grupo, que vai para a esquerda, que é ali descrito como cabritos, como bodes, que
estão do lado oposto. Os que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e aqueles que são egoístas, uns de um lado e outros do outro. Os que amam e os que não amam. Bom, agora a mente do justo fica confusa quando ele percebe outros justos, e às vezes ele mesmo, sofrendo poucas e boas, sofrendo privações, angústias, perseguições, e às vezes estando nas mãos dos ímpios. Os ímpios parecem muitas vezes estarem por cima da carne seca, por cima dos justos, e oprimindo, e maltratando, e ferindo, e nada, absolutamente nada de mal parece estar acontecendo a eles, enquanto os justos sofrem. Então, o Salmo 73 também trabalha a mesma temática, o 37 e o 73. Curiosamente, é só inverter as letras, e você tem 2 salmos tratando do mesmo tema. O salmista, no Salmo 73, diz: eu, quando atentei para a prosperidade dos ímpios, e percebi que eles estavam numa boa e continuavam a praticar as suas maldades, agirem com corrupção e nada de mal, nenhum juízo de Deus imediato acontecendo, e eu, ao mesmo tempo, observando o sofrimento e angústia de muitos justos, eu entrei em parafuso, diz ele, os meus pés quase escorregaram, quase que eu cheguei à conclusão de que Deus não existe, ou de que não existe justiça, porque as coisas parecem estarem fora de ordem, e não há uma punição ali visível, concreta. Então, tanto no Salmo 73, que começa assim, como no Salmo 37, que é esse que a gente está abordando agora, há esse conflito na mente do justo. Então, a mente do justo se torna um campo de batalha, dúvidas. Deus existe? Se Deus existe, Ele é bom, Ele se importa, Ele é justo, Ele é poderoso. Por que é que a justiça não acontece aqui, a olhos nus, aqui e agora, para que a gente possa ver o justo sendo destacado e o ímpio sendo devidamente punido? Então, esse é o conflito, e assim começa o Salmo 37. Voltemos ao Salmo 37, né? Então, não fique irritado, não te indignes, veja o versículo 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo 7, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Veja, o homem prosperando nos seus maus desígnios, levando a cabo os seus maus desígnios. Então, não te irrites quando você se depara com esse quadro, com essa realidade, com essa situação. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Agora eu pergunto para você, esse não é um mandamento fácil de cumprir, né? Não te indignes por causa dos malfeitores. Eu confesso que, por vezes, eu fico indignado. Indignado com a corrupção, indignado com a violência, indignado com a maldade, indignado com tanta perversidade. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. Eu fico irritado, porque o mal, o iníquo, o corrupto, prospera no seu caminho. Então, como é que eu vou cumprir esse mandamento bíblico? Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Como é que eu vou deixar a ira? Como é que eu vou abandonar o furor? Como é que eu vou deixar de ser impaciente? Como é que eu vou ter paz e paciência e calma nessa hora? Você vê que nos dias da eleição agora está todo um grupo impaciente com outro, irritado com outro. Então, não fique irritado, não te indignes, não te irrites, deixa a ira, abandona o furor, fica calmo, tenha paciência. Como? Que mandamento é esse? Como é que eu posso ter paz no meio desse turbilhão, diante de tanta injustiça? Por que eu deveria ter paz? Por que eu deveria ter paz? Vamos lá? Por que não? Por que não me irritar? Por que não me impacientar?
Porque não me irar, como não me irar? Eu poderia até colocar desse jeito. Aí ele começa a responder. Versículo 2: pois eles, os ímpios, dentro em breve definharão, como a relva, e murcharão como a erva verde. Você acredita nisso? Você acredita na justiça divina? Então fica calmo, né? Então, acalma teu coração. Deus existe, Deus não é cego não, e a justiça vem. A justiça vem contra os corruptos, a justiça vem contra os malfeitores, contra os ímpios, contra os violentos, contra os maldosos, contra os perversos. A justiça demora, às vezes, mas não tarda tanto assim, né? Em breve definharão. Parece aos nossos olhos demorar muitas vezes, mas em breve você verá. Porque versículo 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. A história está sendo construída. Não fique assustado e alarmado quando você está diante de um capítulo um tanto tenebroso. Por quê? Porque você ainda não leu o último capítulo. Espera, calma. Versículo 20, os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Você quer vingança? Quem quer vingança? Num certo sentido eu quero. Vingança é justiça. Agora, eu não quero me vingar. E se eu um dia tiver desejo de me vingar, o que eu devo fazer? Segurar a onda. Porque a vingança não pertence nem a mim, nem a você. A vingança pertence ao Senhor. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não vos vingueis a vós mesmos. Se alguém te amaldiçoa, abençoa. Paga o mal com o bem, não paga o mal com o mal. Entrega a tua causa, entrega o teu caminho, entrega a questão do direito nas mãos de Deus e espera. Você não perde por esperar, tá? Seja pronto, diz Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, meus irmãos. A tua ira, as tuas ações de vingança não produzirão a justiça divina. E versículo 19 de Romanos capítulo 12, que praticamente eu citei aqui, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, para ter isso aqui, para botar isso em prática, você tem que confiar muito em Deus, concorda comigo? Haja confiança em Deus, tem que confiar que Ele está lá em cima, e que Ele não falha, e você já, com esse conceito da justiça divina, você já começa a clamar por misericórdia ao teu adversário. Aí é que você vai fazer o bem, porque você vai ver que ele precisa de socorro, porque o juízo vem e não tarda. Mas quando a gente não confia em Deus, o que a gente quer fazer? Justiça com as próprias mãos. É uma falta de fé. Olhe para frente. Então, eu não devo ficar irritado, eu não devo ficar impaciente, eu não devo ficar alarmado com aquilo que eu encontro em termos de injustiça, com essa prosperidade dos ímpios. Eu devo lançar os meus olhos para frente. Veja só o versículo 2, como a gente já disse no começo. Pois os ímpios dentro em breve definharão. Versículo 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então essa é a esperança que alimenta, que sustenta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou nessa causa, eu estou acompanhando, eu estou com você. E aí você recebe conforto e ânimo para enfrentar
a parada que muitas vezes é dura. Versículo 12: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe ou range os dentes. Versículo 13: rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia, que é o dia da queda do ímpio, que é o dia da justiça de Deus, que é o dia da vingança do Altíssimo. Versículo 17: ora, o mundo passa, não, é 1 João 2,17, tá? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Confia no Senhor. Os ímpios então perecerão. Os ímpios que podem parecer bonitos agora, estão bonitos na foto, estão bonitos na faixa, mas murcharão como uma flor frágil no sol do verão. Eles desaparecerão como fumaça. Versículo 20 do Salmo 37. Então confia no Senhor e espera. Confia no Senhor e espera nele. Como o Marcelo mencionou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Versículo 9, os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 11, os mansos herdarão a terra. Versículo 34, espera no Senhor, segue o seu caminho, segue o caminho do Senhor, não desanima. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Confia, o Senhor proverá. E aqui tem uma lista de ações de Deus a favor daqueles que nele esperam. Veja, versículo 4, ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5, mais ele fará. Versículo 6, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Meus irmãos, eu tenho testemunhos para dar a esse respeito. Eu fui caluniado, se levantaram contra mim, assim, de uma maneira tenebrosa, maldosa, maligna, e naquele momento tão duro, eu me voltei para a palavra de Deus. Deus fala comigo, como eu devo agir? Estou sendo tão oprimido, devo eu abrir a minha boca, escancarar, devo eu buscar o meu direito, devo eu defender a minha honra? E naquele momento Deus me deparei com Lamentações capítulo 3, que diz assim: suporta o jugo da tua mocidade, sofra calado, não abra a tua boca, farte-se de afronta, dá a outra face. É de lá que Jesus tira esse, dá a outra face, de Lamentações capítulo 3. E o que eu fiz? Foi me calar. Sabe o que aconteceu? Deus cumpriu essa promessa a meu respeito, uma promessa que é a respeito de todo justo, de todo filho e filha de Deus. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Eu não abri a minha boca, eu não movi uma palha para me defender, mas o Senhor defendeu a minha causa, operou de uma maneira tão extraordinária. Eu não tenho tempo para contar detalhes e mais detalhes, mas olha, eu louvo a Deus por isso. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Versículo 16, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Versículo 17, os justos, o Senhor os sustém. Meus irmãos, o Senhor sustém o justo lá no deserto, 40 dias sem ter o que comer, Jesus naquele deserto, e de repente o diabo veio tentá-lo. Transforma, você tem poder, se é filho de Deus, transforma pedra em pão. Deus nos sustenta, e não nos sustenta apenas com pão físico, com pão de trigo. Naquela hora, a palavra de Deus sustentava nosso Senhor Jesus Cristo, no mais extremo da sua fome, no mais extremo da tentação, e ele pôde dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus sustém a gente no momento mais crítico da nossa vida. Ela sustenta a gente, ela sustenta a nossa vida, ela sustenta o nosso corpo, ela sustenta a nossa existência.
E na hora apropriada o Senhor saberá prover o pão, sem que a gente precise se preocupar. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. E esse 16 que eu passei assim meio rápido por cima dele, porque é muito grande, tanta informação, mas vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. Havia um contraste ali. Por que que tem tantos justos com tão pouco? E tantos malfeitores com tanto? Onde é que está a justiça divina? A justiça divina, meus irmãos, vai estar que o pouco com Deus é muito. Um amém muito xoxo eu ouvi nessa hora. Um amém meio preocupado, um amém meio cabreiro. Eita! Meus irmãos, quando Deus está conosco, são quantos pães e quantos peixinhos? Tão pouco. Quantos pães e tão... 5 pães, é isso? Tão pouco. O que é isso para tanta boca faminta? O pouco com Deus é muito. Azeite na botija não vai faltar. O Senhor proverá. Meus irmãos, a gente está num deserto e de repente Deus vai mandar codornizas, vai mandar maná do céu. Ah, bem-aventurado aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor e espera, experimenta o que a palavra de Deus nos garante e promete ao justo. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Isso é maravilhoso. Não serão envergonhados nos dias do mal. Podem passar aperto, mas não vão ser envergonhados. Podem ser duramente afligidos, mas estarão como Paulo e Silas, ainda que açoitados, cantando e louvando a Deus, amarrados a um tronco, presos injustamente, louvando e bendizendo ao Senhor, porque sabem como Jó, diante da sua angústia, eu sei que o meu Redentor vive. Meus irmãos, é na hora do aperto, é na hora do deserto, é na hora da angústia, é na hora das dores mais profundas da vida, onde os opressores malignos parecem estarem com a bola toda, e você por baixo, que você vai poder dizer, tirando, extraindo lá, do mais profundo do seu ser, uma expressão de louvor e de confiança de fé. Eu sei que o meu Redentor vive, eu canto louvores a Deus, com temporal ou num dia de sol, não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Versículo 22, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Versículo 23, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Firma, Senhor, os passos daqueles que aqui estão, firma os passos daqueles que te amam, firma os passos daqueles que buscam o Senhor em primeiro lugar, firma os passos daquele que espera no Senhor. Se cair, não vai chegar nem a cair direito, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É assim quando a gente caminha com criança pequena, nossos filhos, e estamos ali de mãos dadas com eles, de repente eles tropeçam, de repente eles fazendo alguma travessura, ou diante de algum buraco, eles caem, mas eles não chegam a cair quando nós estamos segurando em suas mãos. Assim o Senhor faz por nós também. O diabo quer nos derrubar, esse mundo maligno quer nos derrubar, os malfeitores querem nos derrubar, há tanta maldade, há tanta injustiça, tudo isso quer tomar e encher o nosso coração de ódio, encher o nosso coração de amargura, encher o nosso coração de revolta, encher o nosso coração de ira, mas isso não é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é paz, é benignidade, é bondade. O Senhor quer que nós sejamos felizes, o Senhor quer que nós coloquemos a nossa causa, a nossa vida, entreguemos a Ele o nosso futuro em suas mãos, para Ele ser o juiz, para Ele ser o nosso defensor, para Ele nos guardar, para Ele nos dar a paz, para Ele acalentar o nosso coração, para Ele nos guiar, para Ele nos alimentar. Fui moço, é Davi falando, tá? Esse salmo foi composto quando ele já estava bem velhinho. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado,
nem a sua descendência mendigar o pão. Uma pausa aqui. Bem, ele não está dizendo que isso não exista. Ele está dizendo que ele, na sua experiência, nunca se deparou. Portanto, isso deve ser alguma coisa mais rara, ainda que exista. Mendigar, meus irmãos, jamais. Você pode passar apertado, mas você não vai mendigar, não. Você tem para quem pedir, não tem, não? Você tem pai no céu? Quem tem pai no céu não mendiga aqui na terra. Vai passar apertado? Pode passar fome? Diz o apóstolo Paulo, fome muitas vezes. Mas eu não vou esmolar. E nem a minha descendência. E aí? Questão é posicionamento de fé. Quando eu era pastor, lá em Vila Bonilha, até às vezes vacilo um pouco para contar essas histórias. Eu passava bem apertado, eu ganhava muito pouco, salário muito regrado. Tinha 2, 3 filhos já, praticamente, naquela época. Eu lembro que a gente tinha que juntar o ano todo dinheiro para poder dar entrada numa geladeira. O ano todo para dar entrada numa geladeira. Para pagar nas Casas Bahia as prestações depois. Estou falando da dificuldade que era. Os filhos em escola estadual. Compramos uma vez roupas para os filhos na loja Mesbla. Aí você já imagina a minha idade, né? E da Cristina nessa história. A prestação. Só que estava vencendo o carnezinho, ó, a prestação lá. Era muito pouco. Mas a gente não tinha naquele dia. E uma outra coisa, meus irmãos, que eu quero dizer. Nunca fique devendo nada a ninguém. Esse negócio de atrasar. Atrasei a prestação. Entrei no vermelho. Isso não é coisa para crente, não. Não é. Se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Agora, de repente, me vi numa situação. Apesar da prestação ser uma merreca, eu não tinha dinheiro para pagar e vencia naquele dia e o meu coração ficou apertado. Para muitos é tranquilo? Não, pago quando tiver. Para mim não era assim. Se eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar. E se é aquele dia de vencer aquela dívida, é o dia de eu pagar e acertar aquele negócio. A gente vai ver, quando você vê a definição do justo, ele é íntegro. Nele você pode confiar, uma pessoa com quem você pode fazer negócio, você pode confiar. Estava vencendo. Cristina ia buscar o Samuel e o Daniel, que estavam na EMEI. EMEI era prezinho da escola municipal. Antes dela sair, nos deparamos, é hoje o dia de pagar, nós não temos dinheiro. E ela falou, o que nós vamos fazer? Vamos pedir para alguém? Falei, pedir para ninguém. Nós vamos pedir para Deus. Meus irmãos, com fé dobramos o joelho, colocamos aquela situação assim, ó, tem essa conta aqui. Muito pequena, mas não temos dinheiro agora para pagar. O senhor sabe da nossa dificuldade. Não sei o que tinha acontecido para não ter dinheiro, porque normalmente isso nunca acontecia. Para pagar aquela dívida. Oramos. Ela se levantou e foi buscar. No que ela saiu, recebo o telefonema. Preciso dizer o nome da pessoa que me ligou. O nome dele é Moacir. Moacir Santana Moreira. Me ligou e disse, pastor, sabe o Roberto? Ele não era membro da igreja, não. Ele era esposo de um membro da igreja. Uma irmã que era membro da igreja. Que nem vinha muito na igreja, não. Vinha de vez em quando ela. E ele, de repente, falou assim, ele veio aqui, parou na minha loja, que ele tinha uma loja de carro naquela época, falou assim, olha, eu estava andando pelas ruas aqui do bairro de Carapicuíba, e, de repente,
alguém me deu um folheto e nesse folheto estava escrito: bem-aventurados os pés daqueles que proclamam o Evangelho. E aí me veio à mente, e olha que eu não tinha comunhão com ele. Ele falou: me veio à mente o nome do pastor José Hildo. E aí eu queria saber de você, irmão, assim, você acha que o pastor José Hildo está precisando de ajuda? Aí ele falou assim: eu não sei se ele está precisando ou não, mas você sabe, pastor, está meio complicado e tal. Não, porque Deus tocou assim e tal, quero fazer esse cheque aqui para ele. E me fez o cheque, e o Moacir estava me falando: tem um cheque aqui para você. O cheque naquela ocasião, eu estou falando de 1900 e alguma coisa, 1990, e eu acredito que era 92. O Rafael era 92, o Rafael ainda ia nascer naquele ano. O cheque, R$1.000. Não sei se era cruzeiros ou cruzados, aí também não vai me... Eu acho que não era real. Era alguma coisa assim, 1.000. Dava para pagar a continha da mesbla. Dava para comprar uma passagem ida e volta para os Estados Unidos, que eu lembro. Dava para pagar a estadia no Concílio Geral que se aproximava. Eu nunca tinha viajado de avião. Pensei, bom, em outras palavras, Deus providenciou os recursos para pagar a conta da mesbla. Você pode achar isso baita coincidência? Eu chamo isso de Jesuscidência. Jesus na minha vida, Jesus na minha causa. Só que eu não vou viajar de avião, porque a Cristina fez um comentário besta nessa hora, que eu estou feliz da vida com a possibilidade de ir pela primeira vez para o Concílio Geral. Ela fala: não temos dinheiro para ainda comprar um bercinho para o filhinho, ela estava grávida, que vai nascer, e a caminha, e uma cômoda, e a nossa estante estava com a portinha quebrada, sabe, uma daquelas portas, aquelas estantes maiores assim, porta quebrada, que eu não tinha dinheiro para trocar a estante, o sofá estava todo furado. Esses meninos, Daniel e Samuel, que aprontavam todos esses estragos lá em casa. Eu colocava o controle remoto, uma vez, isso mais adiante, dentro do que você colocou o controle remoto? Estragou lá o videocassete, bom, assim vai. Mas a gente não tinha nem videocassete nessa época. O que eu quero dizer é que eu deixei esse negócio do sonho de viajar para depois. Primeiro a família, primeiro os outros. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que essa semana mesmo, eu deixei de ir para os Estados Unidos com a passagem comprada, porque eu estava muito mais preocupado com as coisas que estão acontecendo. Eu ia dar palestra lá, fiz por Skype e tal. Eu já cansei, eu estou falando sério, já cansei de ir para os Estados Unidos. Tá bom? Eu não estou dizendo isso para me gabar. Eu estou dizendo isso para vocês, porque quando a gente é capaz de deixar o nosso sonho, deixar o nosso ego, as nossas coisices, em segundo plano, amar os outros em primeiro lugar, amar a Deus em primeiro lugar, Deus vai cuidar, o mais Ele fará. E Deus supriu em honra cada uma das necessidades. E naquele período da maior angústia que eu passei, foi uns anos antes, não, uns anos depois disso, ainda vou passar bem mais apertado adiante. Não, foi antes. Eu e a Cristina nos contentamos em beber chá e deixar só o leite para as crianças. Ficávamos sem leite. Sopa de feijão. Meu pai e minha mãe, um ano inteiro, comprava só meia dúzia de ovos. Meu pai e minha mãe nunca souberam das necessidades. Meu irmão nunca soube. Meus irmãos nunca souberam. Eu nunca contei as dificuldades que passávamos. Suportamos. E fez bem, a gente era bem magrinho naquela época. E não era mais triste, porque Deus, a presença de Deus preenche, meus irmãos. Preenche. Agora, se a gente ficar resmungando, reclamando e vendo só o diabo na vida da gente, eu não sei onde que a gente vai parar, né? Mas Deus é maior. Então, fui moço, agora sou velho, então é o testemunho dele. Não quer dizer que isso seja... Pode ser que alguém passe fome. Deus exaltou, na parábola do rico e do Lázaro, o Lázaro mendigo. Eu não sei por que ele estava nessa situação. Não sei por que alguém pode chegar nesse ponto. Agora,
uma pessoa que conhece a Deus, que caminha com Deus, ele pode passar apertado, ele pode ter privação, mas ele sabe em quem ele pode confiar. E Deus não se agrada da gente com a mão estendida assim. Não se agrada a gente pedindo esmola e pedindo ajuda, como se a gente não fosse filho de Deus. Gente, você é filho de Deus, Deus vai cuidar, Deus vai suprir. Eu podia contar testemunhos e mais testemunhos de pastores e membros. E quem é que teria um bom testemunho, assim como esse que eu contei aí, um melhor ainda para contar? Levanta a sua mão, para ver que Deus está na vida, na tua causa. E isso não é uma conversa minha, não é não? Bom, mas a gente não tem tempo, eu tenho que terminar essa mensagem. E se a sua descendência... E a sua descendência será uma bênção, e será perpétua a tua morada, meus irmãos. Deus tem coisa muito boa para nós, e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os seus passos não vacilarão, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Versículo 33 e versículo 34, e ele te exaltará para possuires a terra. Versículo 39, vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Versículo 40, o Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Deus é maravilhoso, confia e espera no Senhor. O justo sofre, mas não se torna um pedinte. Tem aflições, mas também tem bom ânimo mesmo no meio da angústia. E sempre espera em Deus. Deus cuida e provê, confia nele. Mas alguns crentes, meus irmãos, são tão desesperados, não sabem esperar em Deus, não sabem confiar em Deus, diante, às vezes assim, do menor sinal, já são capazes de apelar, de buscar ajuda e socorro no Egito, porque confiam mais em carros e cavalos, porque confiam mais em homens, porque confiam mais em dinheiro, porque confiam mais em pessoas do que confiam em Deus, e perdem a bênção. Isso aqui você pode aplicar como você quiser na sua vida. O que pode significar o Egito? Pode significar um parente, pode significar um pai, uma mãe, pode significar um irmão, pode significar um amigo, pode significar alguma coisa em quem você confia. E na hora do vamos ver, é a ele que você recorre, porque você não confia e não espera em Deus. Meus irmãos, você é de Deus, você está no caminho da justiça, confia, saiba que você tem Deus por Pai, Ele suprirá em glória cada uma das suas necessidades. Os discípulos foram convidados a Jesus a tomar uma atitude ousada, a abandonar as redes, a seguirem, a não levarem nada consigo que pudesse ser garantia e socorro. E depois de algum tempo, Jesus perguntou para vocês, e aí, faltou alguma coisa? E eles espantados vão dizer, Jesus, não faltou nada. Meus irmãos, o que falta para a gente é confiança, fé, que o Senhor proverá, o Senhor na nossa vida, Ele vai cuidar, Ele vai estar com a gente. Experimenta a paz de Deus no seu coração nessa hora.